Glória a Deus por isso, né? Por esse ano do jubileu. Mas agora eu quero falar do jubileu então, e a obra de Cristo, porque é a prefiguração. Tudo isso está falando de quem? De Jesus. Veja, que quem prega a lei vai dizer assim: gente, nós precisamos fazer uma oração para a gente entrar no ano do jubileu, um novo recomeço, recomeço para famílias, recomeço financeiro, recomeço espiritual. Então, a gente poderia pensar assim: olha, nós precisamos entrar nesse ano do jubileu, e para entrarmos nesse ano do jubileu, nós precisaríamos orar, buscar. Então, as pessoas que misturam o judaísmo, a lei, com a graça, eles vão querer pegar esse evento, né, do jubileu, e querer passar para o tempo da graça, dizendo que nós precisamos viver um jubileu, e para a gente viver um ano de jubileu, um ano de recomeço, a gente precisa fazer alguma coisa. Mas a verdade é uma só, irmãos: nós já estamos no ano do jubileu, porque Jesus nos colocou nele. Nós não temos que fazer nada para estar no ano do jubileu, a não ser entender que nós estamos nesse ano do jubileu. Veja que nós somos enganados pela religião, para pensar que nós não temos, e buscarmos ter aquilo que já temos. A religião nos ensina assim: você tem que fazer para ter, você tem que ir para receber. Então a religião nos ensina assim: você não tem, e você precisa ter, para ter precisa fazer algo. Mas a graça de Jesus Cristo diz: Jesus conquistou por nós. Assim como quando a gente mistura lei com o Espírito Santo, a gente não vive o Pentecostes, certo? Porque o Espírito é vida, nós estudamos isso já. Nós não vamos viver nunca um Pentecoste verdadeiro se a gente imaginar que a gente está vivendo partes da lei e o Espírito. A gente vai misturar, e essa mistura não vai dar lugar nenhum. Nós não vamos ser nem da lei, nós não vamos ser nem do Espírito, nós sempre vamos estar perturbados. E se a gente não entender e assumir aquilo que Deus já nos deu e nos posicionou, nós vamos ficar pensando que nós temos que buscar coisas que Ele deu. E esse é o erro de muitos de nós, é o erro máximo que tem existido hoje, é dizer que nós precisamos ter uma coisa que Jesus deu para nós gratuitamente, nós precisamos só assumir. Amém? Olha que doideira que eu vou passar para vocês agora, porque agora eu expliquei primeiro o que é o jubileu, porque eu quero fazer o paralelo agora com Cristo, e depois nós vamos fazer com Pentecostes, mas vamos fazer com Cristo primeiro. Então primeiro precisamos explicar mais ou menos assim, 20% do que é o jubileu. Tem outros textos que falam do jubileu, Deuteronômio 15 fala também do jubileu, e para a gente poder entender o que Cristo fez por nós. Então, irmãos, tem uma teoria aí de um homem que ele fez uns estudos, ele se chama James Ussher, e ele contou os jubileus, e dentro desse viés aqui, até minha Bíblia Thompson aqui, tem a data de quando o capítulo foi escrito. O Thompson, ele fez questão de colocar em cada capítulo aqui, da Bíblia dele, o ano que aquele capítulo foi escrito. Isso aqui é maravilhoso, isso me faz estar localizado o ano. E o Levíticos aqui 25, essa lei que foi dada lá no Sinai, né? Moisés escreveu nas tábuas, e depois Deus começou a dar essas leis adicionais, que são as 603 adicionais, e essas seriam leis tanto religiosas como civil, porque envolve o religioso, que é a proclamação no dia do Yom Kippur, junto com o civil, o jurídico, libertação de escravo, anulação de dívidas. O primeiro jubileu, então, segundo esse homem, aconteceu no ano 1396 ao ano 1445, o primeiro jubileu, depois que Deus esclareceu para Moisés essa ideia do 50º ano. Então foi esse. Então,
30 jubileus na história se deu no primeiro ano do ministério de Cristo. Quando Cristo inaugurou o seu ministério, veja que Cristo inaugurou o ministério com 30 anos. 30 anos, era o 30º jubileu. Se você pegar, né, o ano 1396 e você chegar ao ano 26, que o ano 26 é o ano do inaugural de Cristo, né? O primeiro ano do ministério de Cristo é chamado ano da inauguração, o segundo ano é chamado de ano da popularidade, o terceiro ano é chamado de ano da oposição, que culminou com a morte dele. Então Jesus teve 3 anos de ministério. No primeiro ano do ministério dele, vai ser o ano 26, e o ano 26 é ano de jubileu, é o 30º ano de jubileu. E daí, você pegar a Bíblia aí, eu queria que você pegasse a sua Bíblia para a gente ler junto aqui, rapidinho, rapidinho tem que ser, que é muita doideira isso aqui. Já falei? Lucas, capítulo 4, rapaz, hoje eu estou ruim de endereço, 4:18, diz assim, ó: foi-me dado o livro do profeta Isaías, foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Ao abrir o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, para libertar os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Fechando o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam direcionados para ele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura que acabastes de ouvir. Gente, se cumpriu quando? Aqui, Jesus falou: hoje se cumpriu. Se a gente for reportar para o Velho Testamento, essa passagem está em Isaías 61. E essa passagem de Isaías 61 está falando do dia, do ano do jubileu, que é um ano de libertação de escravos, de cativos, de abertura de prisão aos presos, de proclamar liberdade. É o texto que Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, usou, falando do jubileu em Jesus. Agora, olha que coincidência doida. Jesus pega, no primeiro ano do ministério dele, nós estamos lendo Lucas capítulo 4, é o ano inaugural, o primeiro ano do ministério dele, é o ano 26, ele abre o livro, ele fala assim, ó: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, fala Isaías 61, fecha o livro e diz assim: se cumpriu hoje, o jubileu começou. Vocês estão entendendo? Com 30 anos, no ano 26, ele começa o seu ministério, e é o 30º jubileu, desde a escrita de Levíticos aqui. Então veja que Jesus começou o seu ministério no ano do jubileu, dizendo: se cumpriu essa palavra verdadeiramente. Agora então vamos fazer esse paralelo do jubileu com Cristo, já que o próprio Cristo usou o texto do jubileu para dizer: está cumprido isso, hoje começa a cumprir esse negócio aqui, esse tempo de proclamar liberdade, de apagar, de liberar, de novo tempo, começou hoje aqui. Quando eu abri aqui em Isaías, gente, eu fico pensando, porque na sinagoga naquele tempo, não era livro assim, tipo, vocês viram que eu errei? Acho que eu errei até propositalmente para me usar hoje aqui, não que eu fiz propositalmente, né? Eu me embananei inteirinho. Às vezes a gente erra procurando aqui. Agora eles usavam pergaminhos, papiros, rolos. Ele vai lá e pega o rolo de Isaías e abre e cai no 61. Só no ano de 1414, padres dividiram a Bíblia em capítulo e versículo. Não tinha nem capítulo e versículo e era rolo. Isaías tem 66
capítulos. Você já imaginou o rolo de Isaías, o tamanho que não é? Porque não é em papel. Os chineses inventaram esse papel 200 anos depois de Jesus. Era algo grosso, rústico, pesado. E ele vai lá e abre e cai em Isaías 61, no ano do jubileu, e diz: se cumpriu isso. Glória a Deus. Está cumprido, irmãos. Amém? Então olha só, o jubileu começa na onde? No dia da expiação. O dia da expiação é o maior evento que aponta para Jesus. Os 2 cordeiros, gente, é muita coisa que lá, eu não vou entrar agora aqui, eu estou falando do jubileu, mas o jubileu começava quando o Yovel era tocado, no dia de Yom Kippur, no dia da expiação. Então Jesus iniciou o nosso jubileu na cruz. Glória a Deus. Vocês podem dar um glória a Deus por isso? Você só tem aquilo que você entende, que você assume. Se você ficar com a mente da lei, você vai pensar assim: nossa, que ano maravilhoso, nós precisamos orar para voltar a isso. Se você ficar com a mente da graça, você vai pensar assim: lá na cruz começou isso, e eu já vou viver isso hoje, agora, já deveria estar vivendo. Começou lá na cruz. Os sacerdotes saíam pela terra anunciando o jubileu, não é verdade? Os sacerdotes, eu falei isso, Levíticos 25:9, eles saíam anunciando o jubileu. Jesus, que é chamado de sumo sacerdote, Hebreus 3:1, anuncia o nosso jubileu, lá na cruz. João 19:30, está consumado, tetelestai, está pago. Ali estava começando o jubileu, quando ele bradou: está pago. Veja que essa palavra tetelestai, ela é jurídica. Ela é jurídica, porque quando alguém pagava para um escravo ser livre, porque tinha isso também, eu tinha muita amizade com o André, ficava com dó dele, ia lá e pagava para ele ser livre, antes do jubileu, eu podia fazer isso. Então, o sacerdote me dava um papel escrito: tetelestai, está pago. Veja que até isso Jesus usou essa palavra lá na cruz: está pago, está consumado. Olha só, irmãos, como que a Jesuscidência é maravilhosa, a Cristocidência é maravilhosa. O carneiro morria para dar seu chifre, Yovel. Então a voz de trombeta era a voz de um carneiro morto, para ser o jubileu. Jesus morreu para que a mensagem fosse pregada. Gente, ou seja, para acontecer o Yovel tinha que alguém morrer. E é o que Deus estava falando lá em Levíticos: para começar esse tempo tem que alguém morrer. O carneiro representava Jesus, e para que através daquela morte pudesse ter o som da liberdade, e através da morte de Jesus a gente tem a mensagem da liberdade. Ou seja, é o jubileu. O jubileu é o 50º ano, e era santificado, né? É um ano separado. Veja que até quando a gente estuda história, é o antes e o depois de Jesus, é santificado. E Jesus inaugurou um tempo do quê? De santos. Efésios 1:2, nos fez santos e fiéis em Cristo. Veja que Paulo nos chama de santos, e eu volto a dizer para vocês que santo, tanto no grego como no hebraico, tem o sentido simples de separado, de pegar alguém e tirar do meio, como a palavra eclésia, que é a igreja, os tirados daqui, os colocados aqui. E a palavra santo tem o mesmo sentido quase, os separados, tirados de um lugar, todo mundo é igual para ser diferente em outro lugar. Jesus começou esse tempo por nós, glória a Deus. Agora nós estamos vivendo então esse jubileu, glória a Deus.
eu declaro que eu estou vivendo esse jubileu, em nome de Jesus, que eu não tenho que orar para vivê-lo, eu tenho que confessar que eu vivo isso. Dívidas eram canceladas, vocês lembram? Agora eu queria que vocês abrissem aqui, que aí eu queria ler esse texto aqui, que esse texto é maravilhoso, né? Colossenses, para a gente poder dar substancialização a tudo que a gente está falando, né? Eu estou fazendo os paralelos e depois a gente vai entender melhor. No jubileu, dívidas eram canceladas. Colossenses 2, verso 14. Gente, dívidas eram canceladas. Colossenses 2,14. Glória a Deus. Diz assim: havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou-o do meio de nós, cravando-o na cruz. Gente, Paulo, vocês sabem, né? Já falei isso centenas de vezes. Fariseu, decorou os cinco primeiros livros do, né, o Pentateuco no caso. Ele conhecia demais, né? Tudo. Se você entender os 5 primeiros livros e você começar a ler as cartas, você vai ver que Paulo está fazendo essa transferência. Ele está mostrando em quase todos os escritos dele, ele está fazendo com que lei se torne graça. Quando você não entende muito da lei, você vai ler aqui e você vai falar, não entendi nada que Paulo está dizendo. Mas tudo que Paulo está dizendo tem um fundamento lá na lei, porque ele era um fariseu, doutor da lei, educado aos pés de Gamaliel, ou seja, ele estava entre os melhores. E aí ele diz aqui, havendo riscado o escrito de dívida, Paulo está falando do que Cristo fez na cruz, foi riscado o escrito de dívida. Gente, eu duvido que vocês descobrem o que é esse escrito de dívida. Havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, ele riscou, e depois que ele fez, tirou do meio de nós. E o que foi a terceira obra que ele fez? Cravou na cruz. A lei, meu Deus, a lei que era o escrito de dívida, assim como para todos aqueles que eram escravos, que eram endividados, eles tinham escrito de dívida que se baseava na lei de Moisés, a cerimonial e a judicial. Então eles tinham que ser apagados no dia do jubileu. E agora o Paulo está dizendo aqui que Jesus riscou o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças. Eu só conheço um escrito, que é a ordenança de Deus no Velho Testamento, que quando Paulo escreveu Colossenses, não havia nenhum Novo Testamento ainda. Paulo está falando do Velho Testamento, e esses escritos de dívida que são ordenanças, é todas essas ordenanças contra nós que nos deixam em dívida diante de Deus. E se nós estamos sentindo em dívida diante de Deus, certamente nós teremos dívidas diante dos homens. E aqui o texto diz, glória a Deus, por isso eu queria que vocês entendessem isso, e que se vocês entenderem, vocês dessem um glória. Havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, riscou, para ninguém ver mais. Olha o trabalho que ele fez. Primeiro ele risca. A gente vê Jesus lá na cruz assim, né? Está sofrendo. A gente vê o filme do Mel Gibson. Nossa, tadinho, pobre. Ai, eu não consigo ver. Ai, agora doeu. Ai, aquela carne que está aqui. Coitado. Coitado? Ele estava riscando o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças. Ele não estava perdendo, o qual nos era contrário. Ele estava tirando do meio de nós e cravando na cruz, para que a gente não tivesse mais dívidas. Glória a Deus, irmãos.
Ou o que você precisa para não ter mais dívida, tanto espiritualmente como nessa terra? Confessar o que Cristo fez por você. Não, nós precisamos orar para ter esse jubileu. Não, nós precisamos crer que Jesus nos colocou de graça nesse jubileu maravilhoso, porque é isso que Ele falou. Hoje se cumpre. Aleluias. Amém? Agora vamos fazer mais paralelos, assim como eu fiz outra aula. Servos eram livres. Essa ficou fácil, né? Se servos eram livres e Jesus veio para quê? Me fala um texto aí que diz que Jesus veio para quê? Para nos libertar. Fala um texto de libertação aí. Ele nos transportou do reino das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor. Mas eu poderia ir no que todo mundo sabe, no que está na geladeira de todo mundo. Também, né? Está livre. Olha só, você viu o que eu falei? Paulo está sempre fazendo paralelo com a lei. Nenhuma condenação há. Porque a lei que condena. Então Paulo está dizendo, gente, acabou a condenação. João 8,32 fala, conhecereis a verdade vos libertará. João 8,36 diz assim, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Romanos 8,2, porque a lei do Espírito de vida em que Jesus me livrou da lei do pecado da morte. Irmãos, glória a Deus, nós estamos livres para a glória de Deus. Você está livre. Ontem eu vi, assim, não criticando, né, mas criticando, sei lá, se é criticando, eu já fiz isso também. Sexta-feira da quebra da maldição. Sexta-feira da quebra da maldição. Eu passei assim e falei, gente, dá uma vontade de escrever Gálatas 3,13 aí, embaixo, para só me xingar. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Estão anulando Jesus. Eu já fiz isso também. Então, anular Jesus é dizer assim, nós precisamos quebrar a maldição. Eu anulei Jesus, porque eu disse, precisamos quebrar a maldição. O evangelho é, Cristo quebrou a maldição. O que Jesus fez, nós temos que ajudar Jesus, porque Jesus lá na cruz quebrou a maldição, mas todos esses mais, eu tinha muitos mais também, porque é o engano, irmão, da religião. Eu me converti em 93 para 94, na igreja do Evangelho Quadrangular. Eu tive muita influência da teologia assembleana, que é pentecostal, e depois, né, com a ascensão das igrejas neopentecostais, que é Universal, que é a Graça, são igrejas neopentecostais, fez essa mistura, porque essas igrejas elas precisam funcionar assim. Se não tiver ninguém para quebrar a maldição, como que você atrai pessoas? Como que você faz o voto para quebrar a maldição se não tem mais maldição? Você tem que trazer o voto aqui na última dia da campanha da quebra da maldição. Você vai trazer teu voto é R$500. Você vai trazer o voto, nós vamos orar, e essa maldição que persegue tua família vai ser quebrada em você. Aí, irmãos, como que tem esse sistema se a gente fala assim, Cristo quebrou a maldição? Nós não precisamos quebrar a maldição, nós precisamos assumir que ela está quebrada. Você tira o sentido desse culto inteirinho, você tira o sentido dessa oferta, que é barganha com Deus, e você anula o que Cristo está fazendo, porque o que Cristo fez, porque Cristo já fez. Glória a Deus. Eu queria que vocês entendessem que Cristo já fez, e eu não preciso ajudar Jesus, eu preciso crer que Ele fez, certo? Terras eram devolvidas. Gente, tem muitos textos para falar disso, de Paulo, de terras sendo devolvidas, mas eu fazendo esse estudo aqui, me veio ao meu coração, quando eu fui lá no jubileu, e fui transliterar agora aqui para a graça, me veio Mateus 27:52, que diz que o véu do templo se rasgou de Deus para baixo, que foi devolvido para nós. O reino de Deus foi devolvido. Amém? Você pode
entender isso? Rasgou o véu? Ô pastor, eu sinto uma barreira entre eu e Deus. O véu está rasgado. Aleluia, irmãos. O véu está rasgado. E o véu é o sangue, é a voz do Carneiro de Deus. Está rasgado. Foi devolvido para nós. O reino foi devolvido para nós de novo. O reino que Adão perdeu. Certo? Olha só. E eu quero ler esse também, porque esse aqui é Paulo. Ele falou isso aqui, eu gosto muito de Paulo, né? Romanos, queria que você fosse para Romanos aí na sua Bíblia. Vocês viram que eu falei, jubileu é alegria, jubileu é paz, jubileu é justiça. Você vê, alegria é paz, é justiça, jubileu é tudo isso. Romanos 14, 17. Veja que as terras eram devolvidas, o reino foi devolvido em Cristo para nós. O reino de Deus não é uma terra só física, mas é o reino que Adão perdeu, foi devolvido para nós. Viu que nós falamos que o jubileu é alegria, jubileu é paz, jubileu é justiça. Olha o que Paulo diz aqui em Romanos 14, 17. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Gente, o reino que foi dado para nós é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aleluias. Muitas pessoas estão vivendo diferente disso dentro da igreja. Ontem mesmo eu entrei num conflito assim, conflito com uma pessoa que está passando muitas lutas, muitas dificuldades, e está dizendo assim, mas é permissão de Deus, Deus está operando, Deus está assim, Deus está assado. E eu falei, irmã, mas o reino de Deus é vida, João 10:10. O reino de Deus é justiça, alegria, alegria. Tem um monte de crente, irmão, que você fala, e aí, como que você está? Aí ele diz, não estou, estão me levando, estão levando ele. Aí tem um monte de quem está assim, vocês estão orando por mim? É o vocês estão, né? Vocês estão orando por mim? A luta está muito grande, muita opressão. O reino de Deus é o que? Justiça, alegria, irmão, e paz no Espírito Santo. É paz, é alegria. Quem está no reino de Deus não está perturbado assim, a não ser que esteja passando por uma situação assim, que às vezes acontece com a gente, né? O dia mal, né? O Paulo fala isso, havendo feito tudo, ficar firme no dia mal. Tem esses momentos do dia mal, mas a gente não vive de dia mal. Todo o ciclo da nossa vida cristã é dia mal, não. Nossa normalidade de vida cristã é ter alegria, paz, porque a gente está num tempo de alegria e de paz. Amém? Glória a Deus. Todo homem retornava para sua propriedade, todo homem retornava para sua propriedade, todo homem tornava para o seu estado original, que o Josué tinha predisposto por sorteio. Eu queria que você fosse para Efésios, que é outro texto maravilhoso. Veja que os homens voltavam para o seu estado original, para a sua terra original, dada como herança. Olha que maravilha, Efésios 2:10. Eu glorifico a Deus por Efésios 2:10. Diz assim: pois somos feitura sua, glória a Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Fomos recriados em Cristo, voltamos ao estado original, irmãos. Você crê nisso? Que você voltou ao estado original porque Jesus te fez voltar? Você não fez nada para voltar, você não orou muito, você não consagrou muito, você simplesmente nasceu de novo e Ele falou, está de volta à sua propriedade original. Você voltou de novo ao seu estado original, glória a Deus. E olha só, que o ano de jubileu era descanso total da terra, dos moradores, descanso, paz, equilíbrio para todos. E vamos ler aquele texto, só para a gente deixar registrado aqui, de Mateus, que aí o próprio Cristo vai falar. Mateus
11:28. Jubileu era um ano de descanso total para a terra, para os moradores. É o ano aceitável do Senhor, né? Isaías 61, nós não vamos entrar lá, mas glória a Deus. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ano de descanso, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Oh, Jesus é descanso, é alívio, é jubileu, irmãos. Bom, então, jubileu é bênção, não é bênção? Efésios 1:3, Paulo está falando disso. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, lugares celestiais em Cristo Jesus. Jubileu é bênção, Cristo é a bênção dada para nós. É perdão, jubileu, não é? Jesus nos livrou dos pecados, Gálatas 1:4, Isaías 53:4 e 5, Ele levou sobre si os nossos pecados. Daria aqui também 2 Coríntios 5:21, Ele se fez pecado por nós, para que nós fôssemos a justiça de Deus. Meu Deus do céu, eu fico doido com crente que fica assim, mas será que Deus me perdoou? Jesus se tornou o nosso pecado. Fala lá no Salmo 22:6, eu me pareço com um verme. Fala no Isaías 53, que os homens olhavam para ele e falavam, o que é isso? Ele se transformou na forma do pecado, ou seja, ninguém nunca viu o Espírito Santo, ninguém nunca viu o Espírito Santo, e acho que ninguém nunca vai ver o Espírito Santo. Moisés viu as costas de Deus. Apocalipse capítulo 21 fala que nós vamos ver a face de Deus, é promessa. 22:4, desculpa. E agora a forma do pecado ninguém tinha visto, ninguém, até Jesus ter ido para a cruz, porque lá na cruz, ele não tinha parecer, nem formosura, ou seja, ele se tornou a imagem do pecado. Aí tem crente que comete um pecado, vai fazer o quê? Né, que nós não vigiamos às vezes, nós entramos na carne muitas vezes, nós não vivemos a vontade de Deus muitas vezes, e aí nós cometemos pecados. Por isso, não é porque Deus quer, ou porque Deus não nos deu capacitação para vencer o pecado, não, Deus sempre nos dá capacidade para vencer os pecados, mas muitas pessoas acabam cometendo pecados, depois que elas voltam em si, elas ficam errando de novo. Mas será que Deus me perdoou? Se a gente volta em si, e a gente entra na metanoia, retrocede, o arrependimento é retroceder, irmão, é pecado a gente dizer, será que Ele me perdoou? Porque Ele já perdoou a gente, estão perdoados. Entra então Romanos 8:1, não há condenação para os que estão em Cristo, porque quando você se liga a Cristo, você está se ligando ao Santo, não há condenação. Glória a Deus. Restituição, jubileu é restituição. Agora eu queria ler um texto de Paulo aqui de novo para vocês. Jubileu é restituição. Queria que vocês fossem para Romanos 8:17. Romanos, glória a Deus, 8:17, que diz assim: se nós somos filhos, você é filho, irmão? Se nós somos filhos, logo somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Glória a Deus. Herdeiros de Deus, e o que Cristo herdar, nós herdamos junto. Esse quer dizer que nós vamos herdar tudo que é de Deus, e o que for específico só para Jesus, nós vamos herdar
com Jesus. Isso é a maior restituição que existe. Vamos cantar a música da harpa? Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Agora eu sou filho, eu sou herdeiro de Deus, e eu sou co-herdeiro com Cristo. Isso aí não é a restituição, isso aí é meu Deus, é só assumir, irmãos, é só assumir, a gente mudar a oração, né? O jubileu é libertação, e qual que é o texto que Jesus falou? Hoje se cumpre, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, e Ele me ungiu, para libertar os cativos. É libertação, agora, nós somos libertos em nome de Jesus, amém? Vem aqui que eu vou fazer uma oração para você ser liberto. Não, se você está em Cristo, você está liberto. Eu tenho que fazer essa oração para quem vem para a igreja, porque quem vem para a igreja do mundo, precisa de libertação, de demônio, de pecado, nascer de novo, precisa ter um encontro com Cristo, precisa ser uma nova criatura. Agora eu estou em Cristo, se alguém está em Cristo é uma nova criatura, as coisas elas passaram, tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17, nós somos libertos. Cura física, qual que é o texto máximo da cura física? Isaías 53,4, Isaías 53,5, por suas pisaduras fostes sarados. Jubileu era prosperidade. João 10,10, eu vim para que tenham vida e tenham eu vim para que tenham zoe e tenham com abundância. Eu vim para que tenham zoe, eu não vim para que tenham psique, eu não vim para que tenham bios, eu vim para que tenham zoe, que é a vida eterna de Deus. Glória a Deus, irmão, nós já somos prósperos porque Cristo está em nós, aleluias. É paz o jubileu, gente, pensou a paz de você retornar, de ser perdoado suas dívidas, de você ficar o ano inteiro ali, abençoado. Isaías 9,6 diz que um dos nomes de Jesus é príncipe da paz. João 14,27 fala lá, eis que vos deixo a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Jesus é paz para nós, aleluias. Jesus é cura interior. Nós lemos o texto aqui, glória a Deus, Ele é descanso para nós, amém? Veja que na época que eu tive depressão, eu simplesmente tinha saído de Jesus, eu saí de Cristo. Sabe por que eu saí de Cristo? Porque eu olhei para as pessoas, fiquei olhando para as pessoas, poxa, eu fiz tanto para o fulano, Deus do céu, não é possível, velho, não é sério. A pior coisa que a gente tem na vida, irmão, é olhar para as pessoas. E não foi uma pessoa que eu olhei, meu Deus do céu, começou a acontecer um monte de situação, eu perdi o controle, e o homem, né, não é igual a mulher que fala 250 palavras por segundo, homem guarda, a pior coisa que tem é a gente guardar, porque a gente não tem coragem de falar para ninguém, porque se eu tivesse coragem de ter chegado e algum irmão aqui ter falado assim, irmão, me ajuda em oração, eu estou estranho, eu nunca fiz isso, agora eu estou olhando para as pessoas e vendo o que as pessoas fez contra mim, eu nunca fiz isso, irmão, me ajuda. Não, eu não fiz isso, e eu fui literalmente deixando Hebreus 12:2 de lado, olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Comecei a olhar para tudo que não é Jesus. Perturbação, irmão, transtorno, luta, angústia, parecia que eu ia sair do corpo. Houve vezes eu senti assim, agora vou sair do corpo, parecia que eu ia sair, porque o diabo entrou, mas quando eu voltei para Jesus, glória a Deus, paz, descanso, a gente sabe quem é esse Deus que está em nós, a gente sabe que esse Deus está cuidando de nós, e que tudo é aprendizado para nós, é aprendizado, é ensinamento. Jesus é esse jubileu para nós. Eu quero declarar aqui para você hoje que nós precisamos viver isso, não o que a gente faz, não o que a lei manda a gente fazer, nós precisamos viver o que Cristo fez por nós. O ano aceitável do Senhor está inaugurado, o ano do jubileu está inaugurado.
você pode viver isso. Amém?